Fala pessoal, muito boa noite, dia da nossa live e hoje um dia muito bacana porque a gente vai dedicar essa live, pelo menos o início dessa live, a gente vai dedicar essa live a dois editais de faculdades públicas brasileiras. E só para te falar, hoje vigente no Brasil, hoje nós temos aí mais de 50 vagas para faculdades de medicina para transferência. Já te falo de antemão que nós temos a Universidade Estadual do Mato Grosso, com 22 vagas. A Estadual do Mato Grosso, a Unemate, Mato Grosso, tá galera? Mato Grosso do Sul não. Mato Grosso, a Unemate, que fica em Cáceres, ela está com 22 vagas disponíveis. E a USP, que está com 16 vagas disponíveis. Ou seja, só nessas duas instituições que a gente vai falar hoje, nós temos 38 vagas disponíveis para ingresso no curso de medicina. E digo mais, na Unemate tem vagas para portadores de diploma. Sensacional. São editais que a gente vem cantando a pedra há muito tempo. Os nossos alunos, eles estão se preparando para a USP, estão se preparando para o processo da Unemate. Obviamente houve uma mudança no processo, mas estão se preparando documentalmente para o processo da Unemate já tem um bom tempo. E existem editais que vão abrir no segundo semestre, que nós já estamos indicando ou já indicamos para os nossos alunos e eles já estão também se preparando e não serão pegos de surpresa. Então hoje eu vou dedicar um bom tempo dessa live aos editais da USP e ao edital da Unemate. A USP, vou falar primeiro da USP, tá? Falar primeiro da USP, o apelo maior da USP. A USP ela tem basicamente 3 momentos no seu edital, do ponto de vista burocrático. Ou seja, no momento que ela lança o seu edital, no momento que ela lança a sua documentação relacionada ao processo seletivo, ela tem 3 momentos. Primeiro, no Diário Oficial. Ela lança no Diário Oficial. O documento que ela lança no Diário Oficial ele é tão organizado, mas ele é tão organizado que se torna até redundante o lançamento do segundo documento, que é o manual do processo seletivo, que é o manual do aluno, do candidato do processo seletivo. Que vai ter algumas informaçõezinhas a mais, mas é pouca coisa. E o terceiro documento, muito importante, que saiu na segunda-feira dessa semana, que foi o edital específico do Campus Bauru. O Manual do Aluno é um documento que ele estabelece a primeira fase do processo seletivo e algumas características da transição da primeira para a segunda fase, tá? Então o Manual do Candidato, ele estabelece que, vamos falar só de medicina, claro, nós temos 14 vagas para o campus Bauru e 2 vagas para o campus Ribeirão Preto. Então, essa é uma das primeiras questões que ele estabelece. A segunda questão que ele estabelece como vai funcionar o processo seletivo. O processo seletivo ele funciona em 2 fases. A primeira fase do processo seletivo é uma prova com conteúdo do ensino médico e também com matérias do ensino médio. E essa primeira etapa ela é conduzida pela FUVEST. E a FUVEST vai aplicar essa prova dia 19 de maio. E os candidatos vão escolher entre o campus Bauru ou entre o campus Ribeirão Preto e vão fazer uma prova com 80 questões. 24 de português, com questões de gramática, interpretação de texto, não tem redação. 12 questões de inglês. Nós temos o restante das questões, 22 questões de genética e 22 questões de bioquímica. No dia 19 de maio, a gente vai ter essa prova com 80 questões. Então você escolheu entre o campus Bauru, você escolheu entre o campus Ribeirão Preto. Cada campus, o Bauru, com 14 vagas, e o campus Ribeirão Preto, eles são autônomos eles são autônomos na condução da segunda fase. Então, no manual do candidato se estabelece que 3 vezes o número de vagas, ou seja, 3 vezes o número de vagas, repetindo, tá? Vão ser classificados para a segunda fase, que vai ser conduzida para o campus Bauru e que vai ser conduzida pelo campus Ribeirão Preto. O campus Bauru já soltou o edital. Campus Ribeirão Preto só na quinta-feira que vem. Então, na quinta-feira 18, que ele vai lançar o edital. Bauru já sabemos tudo. Então, olha a autonomia que tem os campus para realizar e conduzir o processo seletivo às fases eliminatórias.
A primeira fase da FUVEST é classificatória, obviamente ela tem pontos eliminatórios, dependendo do seu desempenho na prova, mas ela é basicamente classificatória. Ela não pede documento, ela tem uma prova com 80 questões, e ela tem suas questões relacionadas a zerar a prova ou não, né, entre outras questões, mas é uma etapa basicamente classificatória. Então, voltando, quem vai se classificar para a segunda etapa que o Campus Bauru vai conduzir? 42 alunos mais os empatados, ok? Então, são 80 pontos. Com 14 vagas, eu imagino que 64 seja uma nota plausível para ser aprovado para a segunda etapa, dada a complexidade da prova e o número de questões da prova. Quanto maior o número de questões de uma prova, mais difícil é de alcançar 100%, 90%, 80% dessa prova. Com português e inglês, matérias que os estudantes de medicina já não estudam há algum tempo, né? Com um tempo menor para estudar para essas provas. A grande maioria das pessoas estudam por conta própria, não adquirem uma plataforma, não tem acesso a um conteúdo específico. Genética e bioquímica, conteúdo extenso também. Então é difícil chegar nessa prova e a gente tem uma pirâmide, né, muito aguda. A gente vai ter, na verdade, uma pirâmide muito aguda de notas. A gente não vai ter aquela pirâmide assim como a gente tem no processo da Federal de Uberlândia. A gente vai ter uma pirâmide assim. Poucas pessoas vão fazer 77, 78 nessa prova. A grande maioria vão ficar ali com 80% para aprovação. Ou seja, 14 vezes 3 é o número de candidatos aprovados. Ou seja, esse coeficiente 3 é o que multiplica o número de vagas. Então a gente vai ter 42 candidatos. Se o 42º tiver a mesma nota até o 50º, todos serão classificados para a segunda fase. Beleza. O Campus Ribeirão Preto não lançou o seu edital, mas vão ser classificados para a segunda fase 6 candidatos. Uma vez que são 2 vagas, a gente multiplica pelo coeficiente 3, a gente vai ter 6 candidatos. Essa sim vai ter uma pirâmide extremamente larguinha. A gente vai ter os aprovados ali com notas muito parecidas. Então o ápice da pirâmide vai ser largo. A gente vai ter praticamente um trapézio, né? Nessa analogia, mas dá para entender. A gente vai ter praticamente um trapézio. As notas vão ser muito parecidas desses 6 aprovados para a segunda fase. Mas não temos ainda o edital de Ribeirão Preto. Quem acompanhou a live de 15 dias atrás, e eu até segurei a live da semana passada em função do lançamento desses 2 editais, para falar desses 2 importantes editais hoje, eu falei na live anterior que quem define as regras realmente do processo seletivo é o campus que está disponibilizando as vagas. E agora saiu o edital do Campus Bauru. E o que o Campus Bauru conta pra gente? Um tanto de coisa. O Campus Bauru conta pra gente que as inscrições desses 42 mais empatados, que passarem na primeira fase da FUVEST, que já faz parte do processo de transferência, cuja prova vai acontecer agora dia 19 de janeiro, esses 42 aprovados mais empatados, eles vão fazer uma prova no dia 15 de julho. Não vai pagar taxa de inscrição de novo, você já pagou no início do processo, R$210. Você vai, no dia 15 de julho, fazer uma prova. Gustavo, que prova? Você vai fazer uma prova que o Campus Bauru vai elaborar. Uma prova com conteúdo do primeiro e do segundo período da FUVEST. Perdão, do primeiro e do segundo período do Campus Bauru. Ou seja, do curso de medicina da Faculdade de Odontologia de Bauru. O nome da faculdade é Faculdade de Odontologia de Bauru. Lá está o curso de medicina, assim como está o curso de fono, assim, obviamente, como está o curso de odontologia. Então você vai fazer uma prova, dia 15 de julho, com conteúdos do primeiro e segundo período. Como saber? Não sou aluno MEDS, não estou com acesso ao roteiro de estudo para a segunda fase do processo seletivo da USP. O que eu estudo, Gustavo? Simples. Vai no edital. O edital está simples, está no site da Faculdade de Medicina de Bauru. Vai lá no site da Faculdade de Medicina de Bauru, tem lá a matriz curricular. Entra na matriz curricular, tem lá as matérias do primeiro e as matérias do segundo período. São essas as matérias que você precisa estudar. Como a USP Campus Bauru tem metodologia ativa, talvez você tenha dificuldade em organizar os seus estudos, porque as matérias de metodologia ativa, elas têm nomes, títulos, às vezes, muito alternativos. Então, caberia a análise do programa analítico, como a gente fez, para que a gente pudesse montar o nosso roteiro de estudo. Mas as matérias, o conteúdo, está lá na grade. Você já sabe que vão ser cobradas as matérias do primeiro e segundo período, logo você vai se preparar para as matérias do primeiro e segundo período, baseando-se na grade.
Então, você foi aprovado, você faz parte dos 42 candidatos mais empatados que foi aprovado. Você vai fazer sua inscrição no dia 3 e no dia 4. No dia 3 e no dia 4, você tem que entregar todos os seus documentos pessoais, presencialmente, ou eleger um procurador que te represente para entregar essa documentação. Se você não tiver a tempo ainda o seu histórico, se você não tiver a tempo ainda os seus programas analíticos, o seu atestado de matrícula, você pode entregar esses documentos mais específicos, são os documentos da sua graduação, até o dia da prova, que é dia 15 de julho. Pontos muito importantes relacionados a esse edital. Primeiro ponto importante. As vagas são para o terceiro período. Se você estiver no quinto, no sexto, no sétimo, você pode fazer o processo seletivo. Assim como se você estiver também no primeiro período, você também pode, tá, fazer o processo seletivo. Na verdade, você tem que ter 2 períodos concluídos para a USP, gente, perdão. Você tendo 2 períodos concluídos, você pode fazer o processo seletivo. Você tendo mais períodos, 7º, 8º, vamos supor 11º, mas o seu sonho é estudar na USP e você faz qualquer coisa para estudar na USP, você também pode fazer o processo seletivo, não tem teto. Mas depois você vai se submeter a uma avaliação de aproveitamento de disciplinas. O edital ele não é claro. Claro em que sentido? Gustavo, eu estou no 7º, eu vou fazer o processo seletivo. As vagas são para o terceiro. Eu vou entrar no terceiro ou eu vou alavancar períodos? Eu não acredito que você vai entrar no terceiro e dali vai fazer tudo de novo, eu não acredito nisso. Como eu também não acredito que você vai entrar no terceiro, eles vão analisar e vão te colocar no sexto, 7º. Não acredito. Eu acredito que você vai entrar no terceiro período, assim aconteceu ano passado, nós tivemos alunos aprovados, das 7 vagas, 6 alunos, foram 7 vagas ano passado, 6 alunos eram de instituições particulares, tá? Tivemos alunos aprovados e esses alunos entraram no terceiro período, os que estavam mais avançados, eles aproveitaram matérias. Então eles foram progredindo períodos, então ele chegava ali no 5º período, tinham matérias que ele tinha aproveitado, porque ele estava no 6º, estava no 7º período. Tá certo? Então, é um processo seletivo para quem tem 2 períodos concluídos, entrar no terceiro, para quem tem mais períodos concluídos, entrar no terceiro, com possibilidade de aproveitamento de matérias. Então, só para ficar claro, às vezes alguém pegou a live no meio do caminho, a USP ela lança 2 editais. O primeiro edital, que é o Manual do Candidato, específico para a prova do dia 19, já falando as condições para quem vai para o segundo edital, que é o segundo edital que é do Campus Bauru, que define as questões de quem pode fazer, quem não pode fazer, como vai ser a classificação, os documentos necessários, quando entregar, realmente o edital propriamente dito, o segundo edital, e vai fazer a prova no dia 15 de julho, com conteúdo especificamente médico. Então, nós temos hoje 16 vagas para a USP, 14 campus Bauru, 2 campos Ribeirão Preto, não sabemos ainda que dia vai ser a prova do campus Ribeirão, que dia que vai ser a entrega da documentação do campus Ribeirão. Não sabemos outras características relacionadas a quem pode fazer, quem não pode fazer, porque as faculdades têm, os campus têm autonomia para decidir essas questões de quem entra, de quem sai, como entra, processo seletivo, e o campus Ribeirão Preto vai publicar as suas 2 vagas, o seu edital próprio, na quinta-feira, dia 18. Ok, pessoal? Guarda a sua pergunta aí, se você tem alguma pergunta sobre a USP especificamente, que agora eu vou falar da Universidade Estadual do Mato Grosso, da Unemate. A Unemate é uma ótima faculdade, a gente sempre falou, obviamente, vivemos um período muito difícil aqui no MEDS, que foi o período da pandemia, foi um período extremamente desafiador para todo mundo, todas as empresas, todas as pessoas que trabalham. Umas trabalharam muito, outras gostariam de ter trabalhado muito, trabalharam pouco. Aqui no MEDS nós trabalhamos também, gostaríamos de ter trabalhado mais. A pandemia foi muito difícil, porque ela afetou muitos editais. Um deles, foi a Unemate. A Unemate teve um edital em 2019, depois ela pulou um bom período de pandemia, se reorganizou, 2020, 2021, 2022 não teve edital. Mas ano passado ela lançou um edital com 54 vagas. 54 vagas. E muita gente falou, muita gente nos comentários, não, a Unemate agora não lança mais edital, a Unemate agora lançou 54 vagas e não lança mais edital. E a gente sempre afirmou que a Unemate se tornaria uma instituição extremamente regular, que ela faria o seu edital
todo o primeiro semestre de cada ano. Porque a gente tem muitos alunos aprovados, só você correr nosso feed, você vai ver, a gente tem muitos alunos aprovados na UNEMAT, não só no processo de 2019, como também no processo de 2023. E a UNEMAT ela tem um fenômeno muito interessante, porque a UNEMAT é uma faculdade muito boa, Cáceres tem duas faculdades de medicina, tem a UNEMAT e tem a Estácio Fapam. Uma cidade bem estruturada, mas a UNEMAT está numa cidade do interior, então, e bastante distante, né, de Cuiabá, distante também da maioria dos estados e tudo. Então a gente acaba tendo uma evasão maior. Então agora a gente tem 22 vagas e tivemos 54 no ano passado, não porque a faculdade é ruim, de maneira alguma. É porque as pessoas que passam na UNEMAT, elas acabam passando em outras instituições, são pessoas extremamente preparadas, passaram uma instituição estadual, tentam um próximo processo e vão para mais perto de onde elas gostariam de estudar. E outras pessoas que têm uma nota no SISU acabam sendo chamadas e vão para uma instituição mais perto. E essas vagas se tornam ociosas. Esse fenômeno ele é extremamente comum em faculdades do interior. No Mato Grosso, aqui em Minas Gerais, faculdades do Nordeste. Faculdades menos centralizadas, faculdades mais descentralizadas, elas tendem a ter uma vacância, uma ociosidade maior das suas vagas. E é isso que a gente acompanha na UNEMAT. Logo, a UNEMAT ela tem que se tornar para você, que quer fazer uma transferência para uma faculdade pública, uma faculdade de alvo, para você prestar atenção, para você acompanhar, para você se organizar em função dela. Por ela ter essa característica de ser uma faculdade do interior, e por isso a grande maioria das pessoas que estão lá não são da cidade, tão pouco às vezes da região, elas têm esse desejo de ir para mais perto de casa. Por isso, flutuam-se as vagas de forma mais frequente. Então a gente tem esse edital agora, muito provavelmente a gente vai ter o próximo edital no primeiro semestre de 2025. Mas por que esperar 2025 se você pode aproveitar agora essas 22 vagas? A UNEMAT, ela modificou o seu processo seletivo para nossa tristeza, porque o que a gente mais gosta é de gravar aula, preparar para as provas. O MEDS ele é feito por médicos para futuros médicos, né? Nossos professores são todos médicos. Eu e o Felipe somos médicos, iniciamos anatomia no MEDS. Então, a gente gosta muito, mas a faculdade mudou o processo por análise curricular. Por quê? Muito provavelmente porque no processo passado houve questões parecidas, iguais, da UNEMAT com questões de uma outra faculdade que tinha questões que foram provavelmente retiradas ou muito parecidas com provas de outra instituição. E alunos dessa instituição, né, que fizeram a prova da UNEMAT, constataram que haviam questões muito semelhantes. E isso gerou realmente, obviamente, uma polêmica, para falar no mínimo, uma polêmica. E isso trouxe para a gente uma imprevisibilidade no resultado do processo seletivo, trouxe complicações relacionadas ao processo seletivo, processos relacionados ao processo seletivo. A instituição se desgastou com isso e provavelmente agora decidiu por um processo mais simples, que é o processo de análise curricular. Então não tem prova? Não, não tem prova. Precisa de nota do Enem? Não tem nada a ver com a análise curricular, uma nota anterior do Enem. A análise curricular é a análise dos seus documentos e do seu histórico, aquilo que você produziu no seu histórico, o seu coeficiente de rendimento acadêmico. Então o processo da UNEMAT ele vai acontecer por análise curricular, fazendo-se uma média aritmética simples do seu coeficiente de rendimento. Mas antes disso, vamos falar quem pode tentar. Grata notícia, temos a notícia de não ter prova, o que nós não gostamos aqui, gostamos de prova. A análise curricular, a gente faz todo o auxílio, tanto documental quanto relacionado à sua possibilidade de aprovação, comparação de grade, tudo. Mas gostamos de prova, quem não gosta de prova é um meio mais justo de se fazer um processo seletivo, uma vez que a análise curricular contempla todas as faculdades e, ao mesmo tempo, acaba beneficiando faculdades fracas, faculdades que não fazem ali a sua programação de pontuação de forma tão meritocrática. E eu sempre falo isso, eu estudei numa faculdade onde a anatomia, os 100 pontos eram distribuídos por prova, prática e teórica, e já tive colegas em outras faculdades que 50 pontos de anatomia eram distribuídos em forma de trabalho, né? Grupo com 10 pessoas. Então fica muito mais fácil você pontuar mais alto. Então a análise curricular nunca vai ser um processo justo. Nunca. Ele é fácil, ele é prático, você está do outro lado do país, você pode se candidatar, mandar sua documentação online, tranquilo, tranquilo. Ele é prático, mas ele não é justo. Ele não é justo porque ele
tira a equivalência dos alunos e coloca como protagonista o método de pontuação da faculdade de origem. Então eu não curto muito a análise curricular, sua opinião pode ser diferente da minha a respeito. Gostaria até que você me convencesse do contrário, porque eu realmente penso dessa forma, eu gostaria de pensar diferente, mas eu acho que a gente passa muito a bola para a forma de pontuação da instituição. A gente coloca uma variável a mais, que é a instituição, além da capacidade cognitiva e intelectual do aluno. E quem pode fazer? Notícia boa, portador de diploma pode fazer o processo seletivo da Unemat. Gustavo, tem vagas reservadas para os portadores de diploma? Vamos falar das vagas. A tabela de distribuição de vagas da Unemat é um tanto quanto confusa. Ela coloca o ano de entrada, que na verdade é o ano de entrada da turma da Unemat. Então quando ela coloca assim, as primeiras vagas são para 2021.1. As vagas iniciais são para entrada em 2021.1. Gustavo, 2021, eu tenho que ter entrado em 2021.1. Gustavo, eu tenho que estar em 2021.1 na faculdade. Não, relaxa, esquece isso. Você vai entrar na turma 2021.1. Ou seja, aquela galera que entrou na Unemat por vestibular e o primeiro período foi em 2021.1, você vai entrar nessa turma. E essa turma hoje da Unemat, ela está no 7º período. Então tem vagas para o 7º período. E lá tem uma janela de carga horária, que termina em 4.000, em 3.000. Confirma para mim, Daniel, porque aí já é muito. 4.000 ou 3.000? 3.349? 3.810. 3.810, não, é a máxima ou a mínima? Essa é a mínima. A máxima? 4.349. Então, essa turma, para você entrar nessa turma, a turma 2021.1 da Unemat, você tem que ter uma carga horária na janela entre, Daniel... 3.810. 3.810, a mínima. Isso, e a máxima 4.349. 4.349. Então, olha só, vamos dar uma destrinchada nessa tabela. Essa tabela, ela mostra a turma que você vai entrar da Unemat, não tem nada a ver com você aquele 2021.1, não tem nada a ver com você aquele 2023.2, nada a ver com você. Essa é a turma que você vai entrar. O que tem a ver com você? O que tem a ver com você é você ver a carga horária que você já cursou na sua faculdade, ou seja, a sua carga horária parcial, e ver em qual período que você se encaixa. Então vamos dar um exemplo aqui. Gustavo, eu estou no 6º, cara. Estou no 6º. Mas a minha carga horária parcial me permite me candidatar para o 5º. Ótimo, você vai se candidatar para o 5º período. Então, essa tabela da Unemat, ela mostra o período que essa turma está, na qual você vai entrar, e o requisito necessário para você se candidatar, porque você escolhe o período para a prova da Unemat. O requisito necessário para você se candidatar para aquela turma que está naquele determinado período. Então vamos pegar outro exemplo. As vagas da Unemat estão disponibilizadas do 2º ao 7º período. Ou seja, você vai ingressar do 2º ao 7º. Independente do período que você está, você vai ingressar do 2º ao 7º. Você tem que ter uma carga horária mínima de 600 horas para participar do processo. Isso é super simples. Com um período concluído, você tem 800. Então, com um período concluído, você já pode prestar a Unemat. E você pode ter uma carga horária máxima de 4.349. É isso, Daniel? Isso. Então, alunos com 600 horas e alunos com uma carga horária máxima de 4.349 horas podem fazer o processo seletivo.